Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Despertando Seu Talento. Aqui eu conto estratégias e técnicas usadas para preparar modelos do zero a uma conexão de fama e sucesso em apenas um ano. E mesmo que você já faça parte do mundo da moda, esse programa também é para você. E se esse é seu primeiro contato aqui, meu nome é Fabiano Biazon e eu atuo no mercado preparando modelos de diversas idades há mais de 22 anos. E aqui eu conto do básico ao avançado para você que deseja se profissionalizar como modelo, ator, digital influencer ou youtuber partindo do zero. E o tema de hoje é: a falta de equilíbrio emocional pode comprometer a minha carreira? Eu quero aproveitar para fazer um pedido especial. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é o momento de você se inscrever e também ativar aí as notificações para toda vez que eu postar um vídeo, você receber um aviso aí que tem material novo aqui te esperando. E deixe seu like, assim o YouTube vai considerar esse vídeo relevante e vai mostrar para mais pessoas que também precisam saber deste assunto. A falta de equilíbrio emocional pode comprometer minha carreira? Com certeza, né? Se nós não precisamos nem ter dúvida que a falta de equilíbrio emocional e saber lidar com as situações, ela compromete muito na nossa carreira e no caminhar de qualquer carreira, né? Então, não tem como eu querer por bons resultados se eu não estiver de bem comigo mesmo, né? Então, muitas vezes nós estamos lidando com situações difíceis, nós temos algum problema e esse problema acaba interferindo no nosso desempenho, no nosso comprometimento, na busca do que a gente deseja aí para a nossa profissão. Então as pessoas elas dificilmente conseguem entender, né, que às vezes não é só uma questão de você estar preparado, de você ter técnica, de você ser um bom modelo, de você ser um bom ator, ou simplesmente você acreditar que você está pronto para fazer um vídeo. Muitas vezes situações externas, né, que nós estamos vivendo assim na nossa volta, um problema pode interferir. E se nós não saber lidar com as escolhas, principalmente, nós vamos ter muito disso, nós vamos ter muita dificuldade, né, para poder tomar decisões e seguir em frente com a nossa carreira. Nesses anos todos de trabalho, eu pude perceber vários top models que não souberam lidar com as questões emocionais, né, e dessa forma deixando muito claro aí que não teria como fazer escolhas, seguir em frente, e muitas vezes por questões de não estar preparado, né? Já falamos disso, que nessa busca por medidas e o padrão exigido no mercado, sempre esteve aí um olhar de preocupação para o externo, né, pela questão estética, e pouco se preocupa com a questão interna, né, com a questão interior, a questão de como lidar com as mudanças, com as situações, e muitas vezes essas mudanças são muito bruscas, né? Então acaba pegando ali o talento que está em desenvolvimento em surpresa, e não sabendo lidar com essas situações, muitas vezes desistem, muitas vezes acaba tendo aí um caminho comprometido com a sua profissão e com a trajetória que escolheu. Nesses anos de trabalho também ficou muito nítido aí que muitos talentos promissores em um momento aí decisivo de vida, né, principalmente na vida profissional, não souberam lidar com as situações. Então o que acontece? Muitas vezes eu tenho sonho de ser modelo, eu tenho sonho de fazer desfiles, eu tenho sonho de viajar pelo mundo, eu tenho sonho de conquistar muitos trabalhos, mas eu só estou visando o sonho, né, a minha realização. Então, se eu tenho esse sonho, de repente eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que morar em outro lugar, ou vou em algum momento da minha carreira fazer uma viagem, e até o então eu só estou idealizando o meu sonho, que é viajar, fazer o trabalho como modelo, me realizar profissionalmente, mas a gente não enxerga, né, nesse primeiro momento também as situações que nós vamos enfrentar a partir do momento que a gente deixa a nossa casa, a partir do momento que a gente vai morar em outro lugar. Quando eu tinha 16 anos, eu passei exatamente por isso, né? Eu saí do Rio Grande do Sul para morar no Rio de Janeiro, como muitos aqui que me acompanham sabem e conhecem a minha história, para me dedicar ao estudo, né, do teatro e fazer aí, buscar a carreira que eu queria dentro desse mercado. Então foi diante dessas situações que eu só tinha na minha cabeça o sonho, né? O sonho de estar no Rio de Janeiro, o sonho de estar estudando teatro, o sonho de poder me realizar profissionalmente. Mas até então eu não tinha nunca vivido determinadas situações de, por exemplo, morar sozinho, né? De ter que ter outras preocupações além de ser um artista. Então eu passei por diversas situações onde eu precisei aprender a cozinhar, né, fazer minha própria refeição, cuidar da casa, cuidar das minhas roupas, cuidar das minhas obrigações diárias para que tudo pudesse funcionar. Então, diante de tudo isso,
foi aí que eu enfrentei as primeiras dificuldades, né? E muitas vezes a gente não está preparado para essas dificuldades. Então, quando não estamos preparados a enfrentar essas diferenças, essas dificuldades que nós vamos ter no caminho, muitas vezes a gente acaba desistindo, né? Porque a gente só dá valor a muita coisa também quando a gente, né, percebe que nós não temos as facilidades que a gente sempre teve e a gente passa a ser o responsável, né? Se eu quero, eu preciso fazer. Para eu ter isso, eu preciso dedicar tempo para fazer essa determinada situação ou corrigir determinada situação. Então, nesse momento mais difícil, posso dizer que eu passei nessa fase de adaptação, né? De ter que ser responsável pelos meus próprios horários e meus compromissos e, ao mesmo tempo, conseguir me organizar com a minha roupa, com a minha alimentação, com a minha comida, com os meus afazeres, né? Então, eu era responsável por tudo que eu fazia. Então, óbvio que muito jovem, né, de uma forma muito cedo, e ter que assumir grandes responsabilidades, nem sempre estamos preparados, nem sempre estamos prontos para isso. E é por isso que é importante se preparar, é importante a gente estar preparado de uma forma emocional, né? Estar com um certo alinhamento, né, entre corpo, mente e espírito, seria a questão assim, de uma forma bem clara e bem objetiva, porque você tem que estar bem com você mesmo, você tem que estar focado no que você está buscando, né? Então, muitas vezes eu passei por dificuldades, eu vi muitas pessoas desistirem da carreira no início. Quando eu mesmo cheguei ao Rio de Janeiro, eu vi muitas pessoas desistindo, eu vi muitas pessoas ficando no meio do caminho por essas dificuldades, porque não estavam, de repente, acostumados, né, a lidar com situações de pegar 2 ou 3 ônibus para chegar até um teste, muitas vezes passar por dificuldades de estar num clima totalmente diferente do que você sempre foi acostumado a viver, né, com calor extremo, né, dificuldades de não ter, de repente, nos seus primeiros testes, aprovação, e você depender de ter trabalho para poder se manter e viver naquele lugar que você está desejando ficar e que você quer seguir a sua carreira. Então, muitas pessoas acabam ficando no meio desse caminho, né? Acaba sendo mais fácil voltar para casa, é mais fácil desistir, é mais fácil tomar decisões que, de uma certa forma, abre mão de um sonho para não passar por determinadas dificuldades no início de uma profissão. Então, isso hoje não é uma coisa que só eu vivi em início de profissão, mas eu vi muitos modelos em diversas situações passando por situações muito parecidas das que eu vivi. E ao mesmo tempo eu pude, muitos deles, auxiliar, porque como eu estava acompanhando esse desenvolvimento de carreira, eu pude auxiliar, eu pude orientar e muitas vezes compreender. E hoje, depois de muitos anos, reencontrando muitos também, eu consigo entender, né, o que eles pensavam naquele momento no passado e como eles enxergam a situação hoje. Muitos dizem, se fosse hoje eu estaria preparado a essa situação, se fosse hoje eu teria um melhor desenvolvimento, né? Eu levei muito tempo para saber lidar com situações de timidez, né, bloqueio de conseguir encarar uma câmera, de conseguir se relacionar com outras pessoas, conviver com outras pessoas, e talvez esse seja um dos pontos que eu gostaria de chegar no dia de hoje, né? Você cresce dentro da sua casa convivendo com pessoas e você aprende ao decorrer da sua vida a conviver com essas pessoas, com seus, né, com o seu modo de pensar, o modo de agir, os seus comportamentos diários. Então a gente sabe como se relacionar com o pai, com a mãe, com os irmãos, cada um pensa de um jeito, você sabe como ter essa relação. Então a gente aprende a conviver com pessoas. Então pensa que você passou sua vida inteira convivendo com o mesmo núcleo de pessoas, né? Então você sabe como funciona a sua casa, você sabe como funciona o seu lar, como funciona conviver com as pessoas que você vive. E de repente você passa a ser um talento que vai encarar aí uma temporada fora. Então você vai chegar num mercado em São Paulo, no Rio de Janeiro, e de repente você chega ali num apartamento de modelos, um apartamento de talentos, de novos talentos, e você vai enfrentar um ambiente diferente do que você vive. Você vai encontrar pessoas que têm o mesmo sonho que você, mas cada um tem uma história diferente, cada um vem de uma família diferente, cada um vem de um lugar do Brasil diferente, cada um tem uma cultura diferente, cada um cozinha de uma forma diferente, cada um organiza a sua vida de acordo com aqueles seus costumes, com as suas tradições, de acordo com a sua cultura. Então, em vários momentos da minha profissão, no estado de São Paulo e no estado do Rio, eu tinha muitos colegas, eu dividia
um apartamento em alguns momentos com talentos do Rio Grande do Sul, em outros momentos com talentos do Rio, em outros momentos de Brasília, de Goiânia, em outros momentos de Minas Gerais, e cada um tinha uma bagagem cultural diferente, né? Todos tinham o mesmo sonho, nós tínhamos um sonho em comum, mas cada um tinha uma forma de pensar, um modo de pensar diferente. Então, eram costumes diferentes, eram horários de acordar diferente, de dormir diferente, eram maneiras de organizar uma cozinha diferente, de organizar, né, um quarto de uma forma diferente. Então, existiam várias combinações, né, e a gente teve que aprender a conviver com um comportamento diferente de cada um, né, saber respeitar o momento de cada um, o momento que a pessoa está alegre, está a fim de falar, o momento que ela quer ficar sozinha, o momento que ela está estudando, o momento que ela está ensaiando. Então, foi uma grande escola que eu tive logo aos 16 anos para poder aprender muito sobre o que é relação humana, o que é o pensamento, né, de um ser humano, as emoções e principalmente as reações, porque nem sempre a gente conhece as pessoas como a gente acredita que conhece. A gente passa a conhecer pessoas quando a gente passa a conviver com as pessoas, quando a gente começa a não ver elas somente nos momentos de alegrias, de conquistas, né, de confraternização, mas também naquele momento que ela está dentro da sua casa, com as suas dificuldades, com seus medos, com as suas ansiedades, né? E nesse momento foi um momento também que eu pude conhecer cada um, né? Que eu pude me permitir conhecer melhor cada um deles, poder encontrar sempre uma maneira de ter uma boa relação, uma boa convivência, mas não era fácil, né? Era algo que não era fácil. Então, tu sai de dentro da sua casa onde você tem tudo, né? Onde você tem suporte familiar, onde você não precisa se preocupar com a sua roupa, com a comida que você come. Você não precisa se preocupar com muitas das coisas que você tem diariamente pronto. Então você passa a viver em um mundo totalmente diferente, onde você é responsável por fazer todas essas coisas, né? Onde você passa a ser responsável pela sua organização pessoal. E ao meio dessas dificuldades, ao meio de você tentar se relacionar com pessoas, você se aproximar de pessoas e ao mesmo tempo ter confrontos, né? Porque você está vivendo com pessoas que estão lidando com situações de estresse, com dificuldades, de superações igual ou maiores do que a gente mesmo que está ali naquele apartamento está vivendo. E aí nesse momento basta você correr a um telefone, você fazer uma ligação para casa em um momento, né, de tristeza ou um momento de desespero e você ouvir a voz de um familiar dizendo: oi, como é que você está? Tá tudo bem? É muito fácil, né? É muito fácil você sentir saudade, é muito fácil você desligar um telefone, é muito fácil você pegar a estrada e voltar para casa. Então, muitas das vezes que eu tive que responder sim, está tudo bem, né? Estive com saudade, eu precisei me segurar muito para não tomar uma decisão de arrumar a minha mala e voltar para casa. Então, em muitos momentos da minha vida, eu passei por situações que eu tive que realmente deixar um pouco a questão da emoção e ter o conhecimento que eu estava abrindo mão de muitas coisas que eram importantes na minha vida e momentos que eram importantes na minha vida para poder correr atrás daquilo que era o meu sonho, daquilo que eu realmente desejava para a minha vida, né? Então, por isso que eu digo que muitas situações que de repente muitos que me assistem e que me acompanham já passaram por momentos de decisão e de escolha e não souberam lidar com essas situações, né? Eu me lembro que em todo momento, a minha primeira noite no Rio de Janeiro, eu e um colega sentados na beira da praia de Copacabana refletia: vamos embora ou continuamos em busca do nosso propósito? E naquele dia eu tomei a decisão de ficar. Então, por mais difícil que fosse, morar distante de onde eu gravava, pegar 2 ou 3 condução, andar de madrugada no Rio de Janeiro com 16 anos, era apenas o caminho que eu precisava seguir para conhecer as pessoas que eu conheci na minha vida, me relacionar com as pessoas com quem eu me relaciono, para poder me abrir portas, conexões, para me tornar produtor, me tornar booker, diretor de uma agência e hoje ter uma bagagem de 22 anos para poder com propriedade falar para vocês o que realmente é a construção de um talento. O que é você realmente acreditar naquilo que você desenvolve e constrói como imagem, que é o externo, e ao mesmo tempo preparar essa pessoa para inúmeras situações que eu mesmo na prática pude viver e tive que superar dia após dia
e depois pude auxiliar centenas de talentos no mercado internacional e pude auxiliar e preparar milhares de talentos na publicidade em base daquilo que era realmente importante ser dito e trabalhado no momento certo. Quem olha para pessoas, com esse olhar não somente de imagem externa, mas também com esse olhar de imagem interior, você tem aí uma conexão plena para você poder trabalhar o seu interno, o seu externo e certamente fazer disso o diferencial para ter sucesso nas suas escolhas, nas suas decisões, porque eu já vi muita gente ficar no meio do caminho por não saber lidar com essas situações. Um exemplo que eu pude conviver, uma menina, que saiu do interior do Rio Grande do Sul e era filha única. Então essa menina, ela já vinha de uma família de classe média alta, ela era filha única, ela era acostumada a ter uma vida de facilidades, Então ela tinha sempre uma mãe para acompanhar ela onde ela quisesse ir, ela sempre tinha, o seu café, almoço e janta na hora certa, ela nunca precisou se preocupar com a roupa que ela iria vestir no dia seguinte, ela nunca precisou se preocupar em arrumar uma mala ou coisas de uma forma tão simples. Então, quando essa menina atingiu 16 anos, ela saiu do Rio Grande do Sul e foi morar em São Paulo para se preparar para a Semana de Moda, e logo depois da Semana de Moda em São Paulo, ela teria o seu caminho, para Tóquio. Ela iria fazer uma temporada em Tóquio. Então, em São Paulo, seria ali o momento dela fazer a Semana de Moda, seria o momento dela, ter a sua adaptação, a sua primeira experiência fora de casa, lidar com as situações difíceis, e foi realmente muito difícil para ela. Foi muito difícil ela conseguir organizar, os horários da sua refeição, conseguir organizar a sua roupa, a sua mala. A gente percebia que era uma menina que estava passando por dificuldades nessa questão de organização, mas ao mesmo tempo ela se dedicava, e se esforçava para conseguir superar essas questões todas. A gente via que ela era uma menina, por mais que ela estava enfrentando dificuldades, ela ao mesmo tempo estava ali aprendendo todos os dias a lidar com essas situações. Embora ela tinha muitas facilidades, eu achava que talvez o mais difícil para ela não era qualquer coisa relacionada à técnica, porque ela dominava muito bem um salto alto, ela desfilava de uma forma excelente, ela fazia expressões como ninguém na frente de uma câmera, ela era uma modelo que tinha traços perfeitos para ser uma top model, mas ela não tinha o principal. Ela não tinha estrutura emocional para lidar com as dificuldades. Ela nunca foi preparada a lidar com situações difíceis. Então, certamente, ter que organizar essa questão da vida dela, ter que organizar ela passar a ser responsável pelas coisas dela, foi o momento que eu acho que foi o mais difícil. Mas mesmo assim, ela deu continuidade, ao seu percurso, com suas temporadas, mas nesse momento eu também percebo que muitas vezes a família erra e a família não trabalha de uma forma a favor para a realização deste sonho. Eu acredito que todo pai e toda mãe tem sentimento, todo pai e toda mãe sofre com a saída de um filho de casa para morar distante, para seguir uma carreira, e isso é uma questão natural da vida, Muitos de nós vamos passar. Se meu filho não sair de casa para ser modelo ou artista, ele pode sair de casa para fazer uma faculdade, ele pode conseguir aprovação no vestibular em um outro estado, para o curso que ele tanto deseja, na federal, e ele vai se mudar e vai morar distante da família 4, 6, 8 anos, que vai ser dedicado ao estudo para realizar o seu sonho. Então, em algum momento da vida, em alguma situação, nós vamos lidar com essas situações. Mas foi nesse momento que essa menina que nós considerávamos, pronta de uma forma técnica, não estava preparada para lidar com situações difíceis. E nesse momento, quem poderia fazer toda a diferença em relação a isso seria a sua família. A sua família interagindo junto com a agência e levando mensagens de suporte, de apoio, de uma forma participativa, levando incentivo para que esse filho estabelecesse ali um alicerce, uma base, uma estrutura emocional, sabendo que tinha apoio para seguir a sua carreira, para seguir a sua profissão, com aquela certeza: estou aprendendo, estou passando por dificuldades, mas tenho o apoio da minha família, Minha família está sempre aqui dizendo que eu tenho que ser forte, que eu preciso seguir em frente, que eu preciso... E, na verdade, a família tinha esse olhar de dar apoio a essa menina. Mas a maneira que era conduzido esse trabalho deixava essa menina de uma forma muito abalada psicologicamente.
porque a cada ligação que a mãe fazia era dizendo que bom que você está aí, né, correndo atrás dos seus sonhos, e eu te dou todo o apoio, tu sabe disso, mamãe te ama, mas logo depois a mamãe já dizia assim, olha, tuas coleguinhas estão morrendo de saudade de você, né? Então assim remetia ao momento de saudade e o quanto dolorido era para essa menina estar longe de suas amigas, aquelas que ela estudou durante toda a sua infância, sua adolescência, e de repente passando por uma nova vida, a mãe com certeza não estava colaborando, né, para o fator de sucesso para essa carreira, levando a um momento de fraqueza, lembrando a filha que as suas colegas estavam morrendo de saudade, e a mãe ficava morrendo de tristeza quando via as colegas passando ali na frente da casa onde elas moravam e a filha não estava ali junto, né? Em outro momento, a mãe comentava da tristeza do cachorrinho da família que ficava pedindo e procurando ela pela casa a todo instante. Então, sabe, nós estamos vivendo aquele momento que tu está se desprendendo do teu universo, você está, né, sendo o mais forte possível para poder aprender e conviver fora da sua casa, em um novo mercado, em um novo estado, em uma cidade gigante, e aonde a família precisa muitas vezes dar incentivo, fica e levando a momentos que remete saudade, né? E diante de uma fraqueza é muito fácil voltar para casa. E obviamente uma mãe e um pai está sempre pronto a receber um filho, e talvez seja o que um pai e uma mãe mais quer na vida, né? Ter o filho sempre próximo, mas muitas vezes esse desejo de querer um filho muito próximo e sempre para a vida toda, não permitindo com que ele dê o seu próprio voo, impeça o seu filho de crescer e dar aquele voo mais alto, né? Nós, pais, temos que estar preparados aos voos de nossos filhos e aonde eles desejam, né, seguir e apoiar, né, as suas decisões, as suas escolhas, e saber que filhos, né, eles crescem para o mundo. Assim como um dia eu, você e todos nós que somos pais, né, crescemos aí e fomos lançados para o mundo, né? Nesse momento também, em diversas vezes eu percebi as dificuldades, né? Nesse momento que eu estou tentando me adaptar fora do Brasil, em um país diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, eu preciso ter apoio, né? Eu preciso ter suporte da minha agência, eu preciso ter suporte do meu booker, eu preciso ter suporte familiar, e eu preciso ser preparado para isso. É por isso que esse momento que nós estamos conectados aqui, esse momento que eu fico compartilhando diversas coisas para você ocupar o seu tempo, se preparando com as situações, porque muitas vezes a gente só está lidando com um sonho, e daí quando a oportunidade aparece a gente não se preparou para aquilo, a gente não se preparou emocionalmente para as mudanças, né? E aí vem aquele grande choque, aquela grande surpresa, e é o momento que eu posso travar aí a minha carreira, e por isso que eu digo, se você não souber lidar com as situações, né, que vem aí da emoção, os problemas emocionais, eles podem comprometer a tua carreira em diversas situações em escolha, né? Então já compartilhei muita história aí de vários talentos que passaram por diversas situações, e todos os dias a gente vê isso, né? Todos os dias a gente percebe que muitas vezes essa carência, né, essa ausência de estar longe de casa, longe da família, morando com pessoas que pensam de uma forma diferente, que vêm de lugares diferentes de você, que levam a vida de uma forma diferente, nos deixa muitas vezes com o sentimento de nos sentir sozinhos, né? Mas também temos que pensar que quando você está longe de casa e você é modelo, existem muitas facilidades, né? Existem muitas facilidades e convites para festa, existem festas todos os dias, existem muitas vezes oportunidades para que você esteja todas as noites jantando fora, em restaurantes, os convites são muitos, as badalações são muitas, e aí eu fico me perguntando, você que é um jovem adolescente, que tem aí a sua primeira viagem aos 16 anos, a primeira vez que você sai de casa, você não está preparado emocionalmente e você começa a entrar numa rotina onde você tem um fácil acesso a uma festa, a uma balada, onde você tem um fácil acesso a uma liberdade, você não souber lidar com essa situação, você pode colocar tudo a perder. Então é importante você saber lidar com as escolhas, saber lidar com as suas emoções, né? Ter foco em saber que aquilo é uma profissão e que aquilo não é diversão, apesar de você ter uma idade que está totalmente voltada à diversão, a lazer, né? À noite com os amigos, você não está ali para isso, você está ali para trabalhar, você está ali para ter uma profissão com reconhecimento, ser reconhecido profissionalmente, você ter resultados positivos e ter uma temporada brilhante. Então, muitas vezes, as escolhas, elas perdem
o principal sentido, né? Eu escolho algo para alimentar o meu momento, para alimentar o meu prazer de momento, e eu acabo esquecendo o real motivo que eu estou ali. Qual é o verdadeiro motivo que eu estou naquele lugar, naquela cidade, naquele país, e por que eu abri mão de tantas coisas que eu gosto, né? Abri mão de estar na minha casa, com a minha família, estando longe, vivendo uma situação diferente, e por que agora as minhas escolhas não estão mais de acordo com o meu sonho. Então, nesse momento, a gente vê que muitas pessoas se perdem, quando na verdade você saiu e fez toda uma mudança estrutural na sua vida para a realização de um sonho, e chega um determinado momento que o teu foco principal deixa de ser o seu sonho, você esquece o porquê você mudou tudo na sua vida, e aí as facilidades, os prazeres da vida te afastam da realização. É muito importante saber lidar com as situações, com as escolhas, para você não comprometer a sua carreira. Eu percebo, ao conversar com inúmeros talentos que eu pude administrar na primeira e na segunda geração, hoje todos com mais de 30, 35 anos, ao conversar com eles a gente chega à conclusão do quanto é importante você saber aonde você quer chegar, o quanto é importante você ter claro aí na sua mente qual é o seu objetivo, né? Onde você pretende chegar e o que você pretende conquistar, porque muitas vezes leva muito tempo para a gente saber o que realmente a gente quer para a nossa vida, né? Muitas vezes leva muito tempo para a gente poder ter aí um encontro com nós mesmos, né? Às vezes a gente tem medo de tomar uma decisão. Eu quero muito trabalhar com fotografia, mas eu tenho vergonha. Eu quero muito fazer foto, mas eu tenho medo que os outros vão falar. Como é que eu vou botar lá no meu Instagram que agora eu sou influenciador? O que as pessoas vão dizer? Vão achar que eu tô maluco, né? Então, a gente vai deixando, e o medo de gravar, o medo de criar um conteúdo, o medo de fazer, nos impede sempre de começar. E eu posso dizer que tomar decisão é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer na sua vida. Quanto antes você toma uma decisão importante, né, mais chance você tem de dar certo. Então, tome as decisões que são importantes na sua vida, saiba onde você quer chegar, né, tenha claro aí seu objetivo. Sempre antes de tomar uma decisão, pense até que ponto a tua escolha e a tua decisão pode comprometer a sua carreira. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é conquistar uma carreira internacional? É você ser reconhecido no mercado? É você ter boas possibilidades? As suas escolhas, as suas decisões no dia de hoje, elas contribuem ou te afastam do seu sonho? Então, nesse momento, eu faço a reflexão. Você está caminhando em direção ao seu sonho todos os dias, ou você está se afastando dos seus sonhos todos os dias? Nesse momento, eu digo para você, vamos fazer uma avaliação, né? O que você deseja conquistar na sua vida, aonde você quer estar daqui a um ano e quais decisões você precisa tomar hoje para que você possa caminhar em direção aos seus objetivos. Eu estou aqui todos os dias para te ajudar, todos os dias para fazer essa conexão, partindo de um ponto zero a uma conexão de fama e sucesso. Mas eu não quero que você chegue à sua conexão de fama e sucesso despreparado. Eu não quero que você chegue a esse momento que é a sua oportunidade de uma forma despreparado para tudo aquilo que você vai enfrentar. Porque eu já vi muitas pessoas estando totalmente despreparadas diante das oportunidades. Eu quero compartilhar com vocês um momento que eu pude viver na minha vida de uma forma muito especial. No ano de 2007, eu estava pronto para fazer uma viagem aonde eu queria visitar os meus principais parceiros de negócios. Naquele momento eu comecei a preparar essa viagem e logo ali no início de 2008 eu saí em direção aí à França. Fui a Paris e depois para a Itália, onde eu fui visitar aí alguns parceiros em Milão. Foi um momento que eu fui conhecer, né, um pouco do mercado, conhecer como as coisas funcionavam por lá, até para a gente poder entender quais seriam os perfis que eles estavam buscando, né, para as próximas temporadas, a próxima geração. E era um momento que eu estava preparando muitas meninas, era um momento que eu estava com muitas modelos promissoras naquele momento que estavam sendo preparadas para serem lançadas nesse mercado. E muitas delas explodiram, né, logo depois disso e continuam trabalhando até hoje, mas o mais interessante de tudo isso é que eu estava naquele momento visitando as agências com material de vários modelos que eu tinha preparado aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. E aí cheguei, né, então em Milão, e quando eu comecei a fazer a apresentação das modelos, eu percebi que todos os bookers pararam naquele momento na agência de trabalhar para ver a foto de uma modelo que eu tinha gaúcha aqui do Rio Grande do Sul. Logo ao chegar na outra agência aconteceu a mesma coisa. Eu visitei várias agências naquela tarde
e todas as agências só apontavam aquela modelo como uma grande top model, a modelo que eles realmente gostariam de contratar e ter ela naquelas próximas temporadas. Inclusive surgiram propostas tentadoras, né? Propostas ao ponto de agências quererem garantir toda a estrutura para que aquilo pudesse ser real, como adiantamentos de tudo que fosse necessário, todo o suporte necessário, inclusive garantias financeiras em contrato para que a modelo assinasse o contrato com essas agências. Então, todas as agências que eu estive em Paris, eu tive um ok positivo dessa modelo, que tinha sido preparada por 2 anos. Né? Ela estava bem preparada a essa situação de posar, fazer um desfile, fotografava muito bem. Né? Mas talvez ela não estava preparada de uma forma interna, né? Ela não estava preparada com as suas emoções. Eu saí de Paris de uma forma muito animada e segui para Milão. Quando eu cheguei em Milão, aconteceu a mesma coisa, né? Todas as agências que eu entrava em Milão, as pessoas paravam de trabalhar e facilmente o booker chamava o diretor, ou se o diretor me recebia, me levava até o Booker Fashion para mostrar a foto, e todo mundo queria saber quem era essa menina incrível que eu tinha ali, né, o material e estava apresentando. Eu não preciso dizer para vocês que eu saí, né, da Europa em direção ao Brasil feliz, né, pronto para chegar e contar sobre essa notícia incrível de voltar da Europa com 17 aprovações para uma modelo que tinha na época 16 anos, nunca tinha feito qualquer trabalho antes e tinha aí um futuro promissor e brilhante para brilhar, né, em toda a Europa e realmente chegar em mercados como Nova York. E o que me deixava mais impressionado é que, apesar de ela ser uma menina incrível e ter todas essas aprovações, ela não tinha a altura mínima de 1,75 m de altura. Ela era uma menina de 1,74 m de altura. Então foi nesse momento que eu vi que, mais uma vez, uma menina que tinha todas as características de padrão, beleza, medidas, né? Ela não tinha a altura. E ao mesmo tempo o mundo todo queria e desejava ela. Logo depois disso, que ela foi comunicada, ela começou a fazer a semana de moda aqui no Brasil, começou a fazer os desfiles e já se comentava sobre a viagem. Nesse momento ela também trabalhava em uma fábrica na sua cidade e foi nesse momento, indo à fábrica diariamente, que um dia os seus olhos cruzaram com outros olhos com um menino que era funcionário da fábrica e rolou uma grande paixão, um amor à primeira vista. Foi nesse dia que eu perdi 17 possibilidades de mercado internacional para essa menina que poderia ser um grande fenômeno, um grande acontecimento e infelizmente ela não estava preparada, né? Não estava com foco no objetivo, porque bastou um momento de carência indo trabalhar, entrando na fábrica para encontrar ali o grande amor da sua vida. O menino que trabalhava ali na portaria da fábrica, ela casou com o menino, está casada aí até hoje, são felizes. Eu não sou contra o amor, mas muitas vezes se eu tenho um propósito e eu sei as possibilidades do que eu posso me tornar, eu posso escolher o momento de eu me permitir. Né? Ela poderia ter feito um ano fora de temporada, poderia ter ganho muito dinheiro, ter firmado contratos que estariam trazendo, né, estabilidade financeira, e se esse cara que cruzou o olhar, né, com o dela lá na fábrica fosse o grande amor da vida dela, ela poderia deixar esse casamento para daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, depois dela ter estabilidade financeira e ter conhecido o mundo da moda, ter se realizado profissionalmente, já que tudo na vida dela estava a favor para isso. Né? Ela estava ali pronta e o mercado todo com seus olhares olhando para ela, dizendo nós queremos ela, e ela preferiu casar. Então isso são situações que já me causaram na minha vida momentos de muito nervoso, né? De muito não entender a situação. E é claro, a gente se dedica muito preparando esses talentos. Hoje eu fico pensando que ela perdeu aí uma grande oportunidade de mercado, perdeu a possibilidade de mudar e transformar a vida dela, né? Hoje ela poderia já estar aposentada, poderia estar casada com esse grande amor da vida dela e rica, né? Ela não teve oportunidade como modelo, não ficou rica, não sei se continua casada, mas eu, como booker, que dediquei tempo, que fui a uma viagem para apresentar ela fora do Brasil, perdi tempo e certamente perdi minha comissão de 10% de tudo que ela poderia me render como modelo, como uma profissional, para o amor. Então, por isso eu digo, estejam atentos às oportunidades para fazer as escolhas no momento certo e de acordo que você não esteja simplesmente ignorando as oportunidades que o universo
e o mundo que Deus deixa aí ao seu dispor e você simplesmente vira as costas e segue um caminho por uma outra coisa qualquer, que de repente tudo aquilo que estava reservado, tudo aquilo que era o seu propósito, por escolhas erradas, deixa de fazer sentido na sua vida. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu quero te pedir aí aquele pedido especial, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é o momento de você se inscrever e também deixar aí o seu comentário. É muito importante o que você pensa aí sobre o que a gente compartilha aqui no canal. E deixe o seu like, assim o YouTube considera esse conteúdo relevante e mostra para mais pessoas que precisam saber desse assunto. E se você gostou do que você assistiu aqui, compartilhe com seus amigos, indique o canal para que as pessoas se inscrevam, certo? Porque aqui eu conto exatamente do básico ao avançado para você que deseja se profissionalizar como modelo, ator, digital influencer e youtuber partindo do zero. Muito obrigado e até a próxima.